2 Reis, capítulo 2, versículo 23 e 24, vai dizer assim: Então Eliseu subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade, e zombavam dele, e diziam-lhe: Sobe, calvo, sobe. Virando-se ele para trás, os viu, e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque, despedaçaram 42 daqueles meninos. Bom, esse é o contexto, essa é a história. Uma história de um profeta sendo zombado por alguns meninos, que no contexto aqui a Bíblia vai falar meninos, mas no original do hebraico pode significar também jovens moços, ou seja, numa idade entre adolescente e adulto, jovem, né? Não seria realmente crianças, meninos, mas adolescentes, moços, jovens. Ok? Então é nesse contexto que a história vai contar a história do profeta. Bom, primeiramente, o primeiro versículo vai dizer: Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade. E a palavra vai dizer, a história vai dizer, que eles começaram a zombar do profeta. Sobe, calvo, sobe. Ou seja, zombando primeiramente de subir. Por quê? Às vezes parece uma brincadeira de criança, uma brincadeira de adolescente, elas estavam fazendo piada com ele e tal. Bom, o sobe significa que ele veio após Elias, né? Quando naquele momento que Elias sobe aos céus na carruagem de fogo, antes disso ele pede porção dobrada, e Elias diz: olha, se você me ver sendo levado aos céus, você então receberá esse pedido, porque Eliseu pediu porção dobrada do Espírito que havia sobre a vida de Elias, e então ele recebeu essa porção. Bom, a zombaria vem, sobe, calvo, sobe, ou seja, era uma comparação, primeiramente, né, que esses jovens estavam fazendo dele para com Elias, ou seja, ele jamais poderia se comparar a Elias, é isso que eles estavam tentando dizer para ele. E quando eles chamam ele de calvo mais de uma vez, eles estão dizendo que a honra de ter cabelo sobre a cabeça, ter a cobertura espiritual que Elias tinha, Eliseu não tem. Ou seja, eles não estavam falando apenas: você é careca, sobe aí um monte para onde você está indo. Não, eles estavam zombando da parte espiritual, da honra que havia sobre a cabeça dele. Eles estavam duvidando de que a unção de fato que havia sobre a vida de Elias tivesse sido repousado sobre a vida de Eliseu. Ou seja, eles estavam duvidando disso. E essa era a zombaria. Eles estavam tentando, de alguma maneira, humilhar. Enquanto ele estava subindo dali para Betel, nessa subida, eles começaram a zombar. E quando a gente lê, normalmente a gente vai imaginar: não, mas estão debochando, chamando ele de calvo e falando: sobe o monte, vai para Betel, seu calvo. Mas na verdade eles estavam tocando na autoridade, eles estavam tentando humilhar, eles estavam tentando menosprezar, eles estavam tentando fazer zombaria do homem de Deus, né? Aí a palavra do Senhor, tão sério isso, como não era uma brincadeira, que a palavra vai dizer que aquilo incomodou o profeta. E o profeta então ele olha para trás e ele vai amaldiçoar, ele vai falar com Deus, ele vai fazer uma oração a Deus, ele vai, em nome do Senhor, ele vai proferir palavras. Não deixa claro, né, o que o profeta disse, qual foi a maldição que ele jogou, porque ele, né, colocou diante de Deus em oração e sobre a vida daqueles jovens. Mas a palavra do Senhor vai dizer que pelo menos eram 42, tinham mais com certeza, né? Mas aqui vai deixar claro: 42 desses jovens a maldição alcançou, 42 desses, ou seja, era uma multidão, não era uma brincadeira de criança, eram muitos moços zombando dele. E aí então ele vira para trás. A história vai dizer que Eliseu vira para trás e amaldiçoa eles. E aí a história vai dizer que neste mesmo momento o Senhor ouviu a oração dele, e para demonstrar, de fato, para comprovar e testificar de que Deus estava com ele, de que ele era assim um homem honrado, de que essas palavras contra ele eram palavras injustas, e para evitar também que, se Eliseu se calasse naquele momento, aquela multidão de jovens, que eram muitos jovens, imagina 42 jovens a 50 jovens zombando de você, não é uma brincadeira, né? Eram coisas sérias. Então, para que isso não se espalhasse e os outros homens de Deus também sofressem pelo mesmo problema e zombaria, e se eles zombassem de Eliseu e nada acontecesse, ia demonstrar que eles poderiam fazer isso com todos os outros que viessem depois de Eliseu. Todos os homens que falassem o nome de Deus poderiam virar motivo de zombaria, porque nada ia acontecer. Então, para que isso não viesse a acontecer, o profeta então ele roga uma maldição
né, sobre eles e no nome do Senhor. Ou seja, ele está dizendo, olha, no nome do Senhor vocês vão pagar pelo que vocês estão fazendo, porque a zombaria de vocês não vai ficar impune, porque vocês não estão zombando a mim, sabe? O deboche, a zombaria de vocês não é sobre mim. Vocês não estão falando apenas da minha aparência, mas vocês estão falando da unção que está sobre minha vida. Vocês estão botando em xeque, botando em dúvida o cuidado de Deus, que a presença do Espírito que estava sobre Elias, agora está sobre minha vida, e vocês estão duvidando disso. E isso pode causar um grande problema entre os homens e mulheres que professam o nome de Deus, né? E hoje no nosso tempo a gente consegue ver isso também, sabe? As pessoas querem zombar, querem menosprezar os cristãos, querem menosprezar os pregadores, querem levar dúvida, fazer com que os próprios homens de Deus sejam motivo de deboche, de chacota, e isso, infelizmente, tem acontecido muito no nosso meio. Muitos dos homens de Deus não têm a autoridade que o profeta teve, entendeu? De realmente buscar Deus. Falar, Senhor, está aí, estão zombando do seu nome. É sobre o Senhor que estão falando. E isso, basicamente isso que ele fez. Ele entregou o problema para quem de fato era o dono que poderia resolver todas as coisas, né? E quem pode resolver. E então, tirando uma lição para a gente hoje, quando você estiver passando por suas lutas, dificuldades e motivo de zombaria e eu for perseguido, sendo pelo amor ou pelo nome de Cristo, não se preocupe, não se apavore, não se desespere, só entregue para aquele que é responsável, né, por sua vida, que é o dono da sua vida e aquele que de fato é o responsável por fazer justiça. Não tente fazer justiça pelas suas próprias mãos, com suas próprias forças. A justiça é do Senhor. Então, quando ele vira e amaldiçoa, o Senhor responde, e duas ursas fêmeas, dois ursos fêmeas, ou duas ursas no caso, né, saem do mato. E essas duas ursas atacam os meninos. Mataram os 42 moços, sabe? E elas atacaram e mataram eles. E demonstrando que, de fato, Deus estava sobre a vida de Elias. E Deus demonstrando, a própria Eliseu, Deus demonstrando que Deus estava, de fato, sobre a vida de Eliseu. E o próprio Eliseu foi testificado que Deus estava cuidando dele e ele fortaleceu a sua fé, e assim como aqueles povos, outros jovens que não morreram e outras pessoas que presenciaram aquele acontecimento, puderam entender que com Deus não se brinca, que com Deus não se zomba, com um homem de Deus que confessa verdadeiramente a palavra do Senhor, que confessou Jesus Cristo como único suficiente Salvador, que o homem e mulher de Deus que realmente é temente ao Senhor, que realmente foi lavado e remido pelo sangue de Jesus e vive uma vida íntegra de justiça diante do Senhor, não toque nesse ungido. Não toca no ungido do Senhor. A gente fala, ai daquele, a palavra do Senhor vai dizer, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Ele não está falando sobre violência, ele está falando também sobre isso que aconteceu com Eliseu. Ele é ungido do Senhor, ele era um homem ungido do Senhor, cheio do Espírito do Senhor, com a porção dobrada do Espírito que havia sobre a vida de Elias, e eles estavam tentando tocar no ungido do Senhor. E esse é o toque, eles estavam zombando, debochando, falando mal, fazendo tudo aquilo para denegrir a imagem e humilhar o profeta. Mas Deus ouviu a oração do profeta, Deus entrou com providência e Deus honrou. Foi uma maneira dura, sim, mas foi necessário para que aquilo não continuasse e que a zombaria não continuasse. Até o final da vida de Eliseu, tudo o que ele fez foi de fato o dobro do que foi na vida de Elias. E ele foi um homem de acordo com a vontade de Deus, que seguiu os conceitos do Senhor, os preceitos do Senhor, e que se manteve no caminho, profetizando e em nome de Deus com toda a autoridade. Foi muito conhecido por sua dependência do Senhor, por sua fidelidade a Deus. Mas nesse momento, as duas ursas mataram 42 jovens por causa do homem de Deus. E com Deus não se brinca, com o nome de Deus não se brinca. E não toque no ungido do Senhor. Essa é a mensagem que diz ali. Essa é a mensagem que diz no texto. Deus há de entrar com providências ao seu favor também. Então não tenha medo, não tema, só faça como o profeta fez. Entregue para Deus. Ele há de prover tudo aquilo que você necessita. Amém? Deus te abençoe. Fique com Deus. Abraço.